Eu tenho 3 biografias da Virginia Woolf e eu começo mostrando essa, que é a minha favorita, escrita pelo sobrinho dela, o Quentin Bell, que é a biografia dela mais antiga que eu tenho. E é muito boa, é muito rica em detalhes, é muito rica de fotografias também. Tem fotografias de toda a família dela aqui. Várias fotos. E muitas fotos da própria Virginia. Fotos do marido dela e dela com o marido, Leonardo Woolf. Tem muita informação aqui. Inclusive, pequenas informações assim pouco usuais. Há um trecho em que o Quentin Bell estava contando como era você ter criados na época entre as duas guerras, né, a década de 20 e o começo da década de 30, e a trabalheira que era você fazer serviços domésticos, porque uma série de facilidades que a gente tem hoje não existiam naquela época. Então, o tempo que as pessoas levavam para aquecer a casa, para encher as bacias de carvão, para depois aquecer a casa, para fazer uma série de serviços, né? Tem um trecho que ele faz uma descrição sobre isso, o que era você fazer serviço doméstico na Inglaterra dessa época, década de 20, começo da década de 30. É uma curiosidade. Tem reproduções de cartas também, não todas as cartas, porque isso não é uma coletânea, é uma biografia, mas tem reproduções de algumas das cartas da Virginia, inclusive que ela escreveu para a irmã dela, né, para Vanessa, as duas eram muito ligadas. E tem muitas, muitas fotos, muitas, muitas mesmo. Dela, esse aqui é o pai. Aqui da irmã e de um dos irmãos dela, do Toby e da Vanessa. Muito boa, é bem completa, é cheia de detalhes mesmo, sobre todas as épocas da vida da Virginia. No final tem um resumo biográfico de várias páginas do que aconteceu na vida da Virginia em algumas datas, e quando não tem as datas precisas, tem os meses dos anos, né? Muito bom. Depois eu tenho essa aqui que eu comprei um pouco depois daquela, que é boazinha, é dessa coleção Escritores de Sempre, que saiu há alguns anos pela José Olímpio, e de todas as biografias que eu tenho dessa coleção, é a que eu mais gosto. Porque até essa autora, que é francesa, Monique Nathan, ela é autora de minha biografia, que saiu nessa coleção do Faulkner, mas que tem alguma coisa que eu não gosto, eu até já falei no outro vídeo de biografias, que eu não sei porque tem alguma coisa naquela biografia do Faulkner, por esta mesma autora, a Nathan, que para mim não funcionou. Mas essa aqui é a que eu mais gosto, que eu acho melhor de todas que eu tenho da coleção até agora. E ela faz, resumida, né? Porque é estreitinha, é curta, é uma biografia de coleção, mas ela faz um bom apanhado da vida da Virginia e faz alguns comentários rápidos, mas pertinentes sobre o estilo, né? Literário da Virginia, sobre a escrita dela. Inclusive chama atenção para a época em que a literatura da Virginia surgiu, né? E na época em que ela se insere, que é as primeiras décadas do século XX, era uma novidade, a maneira como ela escrevia, que às vezes hoje a gente não percebe porque já vive em outra época e para nós é natural. A maneira como ela escrevia, o fraseado da Virginia, os parágrafos, as frases, a maneira como uma frase se unia a outra frase, ia criando aquele efeito de você estar vendo um mover de uma câmera cinematográfica. E às vezes até a maneira como uma frase pulava, né? Passava de uma cena para outra, parecia a edição de um filme, né? De imagens projetadas por um filme. E aí a Monique Nathan chama atenção para isso, né? Questão da escrita mesmo, além de contar a vida dela resumidamente, chama a atenção para algumas peculiaridades da escrita da Virginia. E a outra, a última biografia que eu comprei, porque tem mais uma no mercado que eu ainda não comprei, do Herbert Marder, é essa aqui,
de uma anglicista famosa, que é a Nadia Fusini, essa italiana, que é especialista em literatura e escritores, né, de língua inglesa, no caso, os britânicos mesmo. E aí tem esse Sou Dona da Minha Alma, O Segredo de Virginia Woolf, que é a última biografia que eu comprei. Essa não tem fotografias, mas é boa também. Até porque tem um momento aqui que a Nadia Fusini recupera o valor do meu romance favorito da Virginia Woolf, que é O Noite e Dia, que aí ela chama a atenção para aquilo que a gente deve esperar, né, que o leitor deve esperar desse romance, porque ele não está dentro daquela linha inovadora da Virginia Woolf. É um romance que trabalha ainda dentro da grande tradição do romance inglês. E não é para a gente olhar isso com desprezo. Aí eu achei bacana que ela recupera o valor, vê noite e dia por aquilo que ele não, por aquilo que ele é, e não vendo aquilo, criticando o romance por aquilo que ele não é e não se propôs fazer, né? Muita gente tem má vontade com Noite e Dia porque ele não é um romance inovador. Mas eu acho que é uma injustiça com o romance e é o meu romance favorito dela. E aí eu achei isso legal. O que eu não gosto nessa biografia aqui é que em alguns momentos que a Nadia Fusini adentra as particularidades da vida da Virginia, eu acho que certas colocações dela, certas especulações chegam perigosamente próximos da fofoca. Aí isso eu não gostei. Mas é uma boa biografia e tem essa justiça que ela procura fazer ao segundo romance da Virginia, Noite e Dia. Tem essa biografia aqui de um gatinho, o Dewey, um gatinho que foi abandonado numa caixa, né, caixa de remessas ou de doações para a biblioteca, não me lembro mais, que é uma das responsáveis pela biblioteca encontrou o gatinho ali, o filhotinho, né, deu a ele o nome do Dewey, de Dewey, que é o nome de um classificador, né, americano que fez a famosa classificação decimal Dewey, né, para classificação de livros nos Estados Unidos e que é usado em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. E aí ele vivia na biblioteca. É gostosinha, mas se ressente de um estilo assim de escrita que às vezes é primário, mesmo em tradução. Quem traduziu traduziu assim fielmente, porque dá para perceber que não é escrita de uma pessoa assim que se aprimora literariamente, né? Tem algumas frases, algumas colocações que são bastante primárias e há um excesso, até por esse primarismo, há um excesso assim de melosidade. Não é que o gatinho não merecesse carinho, não é isso. Mas eu acho que a historinha dele poderia ter sido contada de uma forma assim, mais literária, mais elegante, né? Chamando atenção para a fragilidade do bichinho e tudo, para sua graciosidade, mas sem melar muito. Eu acho que a melosidade estragou também. E eu não gosto do final desse livro. Quem leu sabe. Tem esse, que também é uma biografia, mas é uma biografia curiosa, porque se detém numa particularidade da vida de todos os escritores e escritoras, porque tem mulheres também, abordados aqui por esse escritor espanhol, o Fernando Martínez Lainez. Escritores e espiões. A vida secreta dos grandes nomes da literatura mundial. E aí ele se detém para fazer, né, biografias resumidas. Cada capítulo é uma biografia resumida de um escritor ou escritora, mas se detém especialmente nessa característica, nessa parte, esse episódio da vida de todos esses escritores e escritoras, quando eles foram espiões, né? Praticaram espionagem para os seus governos. Aí ele fala do Christopher Marlowe, que foi contemporâneo do Shakespeare, autor de A Trágica História do Dr. Fausto. E aí ele procura explicar, justamente por essa questão do Marlowe ter sido um espião, é aquela morte misteriosa que até hoje não se explica direito, aquela morte estranha, muito estranha do Marlowe num bar, né, na Inglaterra, em Londres. Por que ele morreu daquela maneira, assim, de uma maneira tão de repente, tão estranha, tão inesperada? E aí o Lainez trabalha com isso, que aquilo ali foi por causa dessa vida dupla que o Marlowe tinha. E aí ele fala do John le Carré, do Cervantes, do Graham Greene, do Rabelais, da escritora feminista inglesa Aphra Behn, do Voltaire e do Daniel Defoe.
muito gostosa, muito interessante, e é bom a gente conhecer esse outro lado, né? E tem essa aqui, que são pequenos flashes mesmo, 500 grandes escritores. É grandão, mas ele, como são 500 grandes escritores e é um único volume, ele faz apanhados muito ligeiros, né? E nisso aí ele acaba. Você não pode usar isso aqui como um instrumento para você conhecer bem o escritor. É só para você dar aquela pincelada e ter uma ideia de que época ele se localiza, pequenas e rápidas comentários das características da sua escrita, e as obras principais que o autor ou autor escreveu. Aí a gente tem, por exemplo, aqui abrindo a página de duas mulheres, George Sand e a poetisa inglesa Elizabeth Barrett Browning, esposa do poeta Robert Browning, né? Mas tem Flaubert. O que eu gostei aqui é que tem um grande fatia desse livro, a maior parte dele é dedicada aos escritores clássicos mesmo. Você tem uma abrangência muito grande de escritores até a primeira metade, né, as primeiras décadas do século XX. Mas até tem contemporâneos também. Claro que faltam nomes, mas eu senti particularmente, como eles colocaram boa parte dos contemporâneos, eu senti particularmente a falta de escritores de entretenimento. Parece que os organizadores também fazem parte, né? Compartilham desse preconceito geral de que o escritor de entretenimento, mesmo que seja um escritor com uma escrita de qualidade, não é um escritor respeitável. A gente tem um ou outro aqui, a gente tem, por exemplo, Stephen King, Agatha Christie, mas são muito poucos. Aí isso eu acho que o livro se ressente. Agora, a parte dedicada, ainda que resumidamente, aos clássicos é realmente de tirar o chapéu. Dostoiévski.